Salmo 37, versos de 1 a 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Curve a sua fronte, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Santíssimo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra que foi lida. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, pois é a tua voz que nós tanto queremos e precisamos ouvir. Que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração, ó Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo, assim oramos. Amém. Amém. Vivemos em um mundo onde a injustiça parece muitas vezes mais eficaz do que a retidão. Pessoas que trapaceiam prosperam. Aqueles que vivem sem temor a Deus alcançam posições e posses. Aparentemente, a integridade é um caminho mais lento, mais duro e menos recompensador. E diante disso, o coração do crente, por vezes, se embrutece. Surge a pergunta: vale a pena ser fiel? O Salmo 37 nasce exatamente dessa inquietação. Este salmo foi escrito para os aflitos, para os que olham ao redor e veem os perversos prosperando, para os que jejuam, oram e mesmo assim a porta continua fechada, para os que tentam fazer o bem, mas o mal parece sempre estar vencendo. E é nesse cenário de injustiça aparente que Deus deixa uma promessa. Não para os apressados, não para os orgulhosos, mas para os que esperam nele com fé silenciosa. Charles Spurgeon dizia que Deus nunca está com pressa, mas sempre chega na hora certa. E todo o coração que aprendeu a esperar nele encontrará não apenas a promessa, mas o Deus da promessa. Diferente de muitos salmos, Salmo 37 não é uma oração dirigida a Deus, mas uma exortação dirigida ao povo de Deus. Neste salmo, Davi, já idoso, ele fala como um pai espiritual para os crentes tentados pela ansiedade diante do mal. João Calvino diz que nos salmos, Deus nos oferece uma anatomia de todas as partes da alma. E aqui vemos a alma inquieta e Deus a acalmando com a sua soberania, fidelidade e promessas. E ele começa com uma ordem, veja comigo no verso 1. Não te indignes
por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Veja que o Salmo começa atacando o problema antes que ele floresça. Ele fala de uma dupla tentação, indignação e inveja. Primeiro, indignação, sentimento de injustiça, revolta. É quando você diz, isso não está certo. Como Deus permite isso? Que o justo sofra e o ímpio prospere. E esse sentimento, por vezes, acaba nos levando à inveja. Vejam, inveja é o desejo de ter o que o outro tem. Neste caso, o que o ímpio tem, de chegar onde ele chegou, mesmo que por caminhos errados. E esses dois sentimentos, se não tratados, levam à amargura, ao descontentamento e, aos poucos, ao afastamento de Deus. Por quê? Porque a alma está olhando para a realidade da vida sem considerar Deus. Então Davi nos lembra, eles são como a erva, isto é, eles brotam rápido, parecem verdes, mas logo secam. A prosperidade sem Deus é como um gramado bonito em um dia de calor no deserto. O verde dura pouco. Portanto, ao olhar para os ímpios, a pergunta não é como eles estão hoje. A pergunta é como estarão no fim. Eu e você não devemos viver olhando apenas para o aqui e o agora, mas para a eternidade. O crente é chamado a andar por fé e não por vista. Charles Spurgeon escreveu, o crente vive pela fé, mas frequentemente tropeça pela vista. Somos rápidos, irmãos, em observar o aparente triunfo dos ímpios e lentos para lembrar a justiça eterna de Deus. Portanto, verso 3, veja comigo. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Aqui Davi propõe 3 atitudes. Primeiro, confia no Senhor. A palavra hebraica tem a ideia de colocar o peso sobre algo. É como dizer, Deus, o meu coração descansa, tu governas. É confiar que Deus é soberano, Deus é juiz, Deus é pai, Deus é fiel, Deus não abandona os seus, então confia no Senhor. Nós vamos explorar mais essa verdade ao longo do Salmo. Mas segundo, ele diz, faze o bem. A alternativa à inquietação não é a passividade, mas obediência. Enquanto os ímpios fazem o mal, você faz o bem. Enquanto eles avançam pela astúcia, você avança pela integridade. Enquanto eles se exaltam, você continua humilde, servindo ao Senhor. A prosperidade cristã não é chegar mais rápido, buscando atalhos. É caminhar com integridade, fazendo a coisa certa. Confia no Senhor e faz o bem. Terceiro, habita na terra e alimenta-te da verdade. Davi está dizendo, permaneça firme onde Deus te colocou. Pare de olhar a grama do ímpio. Enraize-se na terra que Deus te deu. Alimenta-te da verdade significa nutrir-se da palavra de Deus, viver pela fidelidade de Deus, encontrar estabilidade na aliança de Deus, encontrar descanso em Deus. E como fazemos isso? O verso 4 responde, veja comigo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você diz, pastor, que versículo bonito. Porém, talvez não seja exatamente o que você está pensando. Gostamos muito da segunda parte do versículo, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas vejam que primeiro há uma ordem, agrada-te do Senhor.
Tenha prazer em Deus e nas coisas de Deus. Que Ele seja o teu deleite, que Ele seja o teu bem maior, que o teu coração se satisfaça no Senhor. E aí vem a promessa: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ora, uma vez que eu cumpro a ordem, o que o meu coração deseja? Ele deseja o Senhor, ele se agrada do Senhor, ele deseja aquilo que Deus deseja, aquilo que verdadeiramente é bom para a minha vida. Então Deus satisfará os desejos do meu coração. Irmãos, o maior presente de Deus não são coisas, mas Ele mesmo. Às vezes nós queremos satisfazer os desejos do nosso coração a todo custo, a todo preço. E quando nós invertemos a ordem desse versículo e colocamos os desejos do nosso coração em primeiro lugar, muitas vezes a gente desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus, entra por caminhos perigosos e escorregadios. E a primeira coisa para você encontrar descanso em Deus é voltar-se para Ele mesmo. Encontrar nele o pouso seguro para a sua alma, o refúgio para o seu coração. É você agradar a Ele, fazendo a vontade dEle, andando na presença dEle, seguindo os preceitos da sua palavra. Quando você anda com Deus, você caminha seguro. Quando você vive na presença de Deus, você encontra um manancial que jorra a vida plena para o seu coração. Mas o versículo 5 tem uma outra palavra preciosa da parte de Deus que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Às vezes nós queremos agarrar o nosso próprio caminho, fazer do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, e muitas vezes nós atropelamos as coisas, nós machucamos pessoas, nós nos precipitamos, agimos por vezes irrefletidamente. Por isso, se você quer encontrar descanso em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Ponha tudo nas mãos dEle, a sua vida, a sua família, os seus negócios, as suas decisões, o seu coração. Nós não somos sábios suficientemente para guiar o nosso próprio caminho, a nossa própria vida. Então coloca tudo nas mãos dEle. Os seus medos, a sua ansiedade, os seus temores, o seu futuro, coloca tudo nas mãos dEle e entrega o teu caminho ao Senhor. Aí você vai encontrar descanso para o seu coração no próprio Deus. Mas há uma outra ordem do texto. O texto continua: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Às vezes a gente até entrega, mas não confia. Entrega, mas quer tomar de volta. E até canta: eu quero de volta o que é meu, alguns. Entrega, mas fica ansioso assim mesmo. Então o texto está nos dizendo o seguinte: quando você entregar para Deus a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, os seus negócios, a sua saúde, a sua alma, confia que Ele é poderoso para cuidar de tudo isso. Ele é bom e é suficientemente poderoso para cuidar de tudo isso. Descansa nele. Põe a sua vida nas mãos de Deus. Não tenta tomá-la de volta. Ele é sábio para conduzir a sua vida. Ele é poderoso para guardar você. Ele é amoroso para cuidar de você, apesar das suas fraquezas. Então confia nele. É o que a Bíblia está nos ensinando. E vejam que há uma consequência que está no versículo 5, quando diz: confia nele e o mais ele fará. O que você não pode fazer, Deus sabe e pode fazer. Aquilo que você não sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para você. Aquilo que você acha que seria talvez a sua ruína, pode ser a sua vitória. E aquilo que você acha que talvez seria o seu sucesso, pode ser a sua ruína. Isso porque eu e você não enxergamos o futuro. Você e eu não sabemos o que está lá no final. Mas Deus conhece o futuro no seu eterno agora.
Então, ao colocar as suas vidas na mão do Senhor, descansa que Ele sabe o que está fazendo. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua casa. Ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar do seu futuro. Ele vai fazer o que você não pode fazer, o que você não sabe fazer. Deus é poderoso. Ele ama você. Ele tem um melhor para todos nós. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8, 28. A Bíblia diz que Deus é aquele que nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória, Salmo 73. A Bíblia diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, diz o Salmo 23. Então, no versículo 7, o texto diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Talvez de todas as ordens, essa é a mais complexa. Esperar não é fácil. Esperar não é fácil. Spurgeon disse: a demora de Deus é o cadinho onde a verdadeira fé é purificada. E o cadinho dói, porque a espera te desmonta, a dúvida te persegue. A comparação te cega, mas o justo, ainda que ferido, aprende a descansar. Às vezes a gente pensa que se nós não estivermos no controle, as coisas não vão acontecer. E a gente quer controlar tudo. A nossa vida, o nosso tempo, os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa saúde, as nossas finanças, o nosso futuro. Para um pouquinho. Aquieta, descansa no Senhor. Faça como João, debruce sobre o peito de Jesus. Se renda aos braços do Pai que cuida de você, que ama você, que sabe o que é melhor para você, que provou o seu amor, o amor dele por você, mandando Jesus para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Descansa nele e o mais ele fará. Há coisas que você não pode mudar, você não pode resolver, mas Deus pode. E Ele faz no tempo certo, do jeito certo, para a glória dEle. Deus fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia, mesmo que hoje tudo pareça nublado. Escute, filho, Deus não está atrasado. Muitas vezes Ele está testando a sua fé. Então, descansa no Senhor, verso 7, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente, e isso acabará mal. Toda vez que a gente é impaciente, e age movido pela ira, acaba dando muito errado. A ira aqui é reação natural ao ver injustiças, mas Deus diz, não deixe isso te dominar. Verso 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. É só mais um pouco de tempo, meus irmãos. O tempo da nossa angústia, o tempo da nossa aflição, será apenas mais um pouco de tempo. Nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Aquele que nos governa venceu o mundo. Mais um pouco de tempo, espera pacientemente no Senhor. É só mais um pouco de tempo, é o tempo de Deus em que Ele governa soberanamente. É mais um pouco de tempo, resista, não se corrompa, não deixe o seu coração esmorecer. Busque ao Senhor, confie nele, faça o bem, deposite nele a sua confiança, a sua esperança. É só mais um pouco de tempo. Porque os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, diz o verso 11.
Notem vocês que Jesus cita exatamente essa promessa no Sermão do Monte, em Mateus 5:5. Ele chamou os seus discípulos e começou a dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é ser manso? De acordo com Derek Kidner, o Salmo 37 é a melhor resposta para essa pergunta. O manso não é um homem fraco, mas aquele que abre mão de seus direitos. O manso é aquele que, podendo retaliar, não faz. Ele não paga mal com mal, mas vence o mal com o bem. A mansidão é força sob controle. Moisés, mesmo sendo um líder forte, ele era manso. Jesus, mesmo tendo todo o poder no céu e na terra, era manso e humilde de coração. Os mansos são aqueles que confiam na justiça de Deus, fazem o bem, agem com paciência, dominam suas emoções e esperam o tempo de Deus. E o que herdam? A terra prometida. Em última instância, os novos céus e a nova terra. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Matthew Henry disse: talvez eles não tenham abundância de riquezas, mas eles têm algo muito melhor: abundância de paz. Paz interior e tranquilidade da mente. Paz com Deus e então paz em Deus. Aquela grande paz que tem aqueles que amam a lei de Deus, para quem não há tropeço. A abundância de paz que há no reino de Cristo. Aquela paz que o mundo não pode dar e que os ímpios não podem ter. Nisso eles se deleitarão e nisso eles terão um banquete contínuo, na abundância de paz. Você quer ter essa paz? O salmista diz: então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Feche seus olhos.